Olá, eu sou Carlos Alberto Sion. Hoje vou apresentar o podcast Choro do Quintal Municipal no evento comemorativo dos 150 anos do choro, trazendo a presença do compositor, instrumentista e arranjador Henrique Cases. Este podcast tem o patrocínio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, Lei Aldir Blanc, pela Secretaria Especial da Cultura do Ministério do Turismo. Henrique, como se interessou pelo choro, mesmo tendo iniciado a carreira no grupo Coisas Nossas, dedicado aos sambas de Noel Rosa? A oportunidade de participar do conjunto Coisas Nossas surgiu de uma forma completamente inesperada, a partir do fato de que um dos componentes, o Carlos Didier, namorava uma moça que tinha um colega de turma que frequentava a mesma praia em que eu passava férias. Nós éramos colegas assim de praia e eles estavam procurando um cavaquinho para tocar no Coisas Nossas e ele me via lá tocando no bloco. Mas era uma coisa completamente, mais do que amadora, precária mesmo, nem um instrumento direito. Era assim uma brincadeira de banho de mar à fantasia, esse tipo de coisa. E diante da oportunidade, mesmo sem ter assim uma perspectiva de que aquilo poderia modificar a minha vida, que eu poderia, de fato, me tornar músico, Eu encarei o trabalho do Coisas Nossas, e inicialmente era um ciclo de 80 composições do Noel Rosa, porque o assunto Noel Rosa me apaixonou assim completamente. Eu fiquei tomado por aquilo, fiz uma imersão, assim, 2 meses ouvindo tudo do Noel. Quando chegou a hora de estrear com o conjunto, em agosto de 1976, aquilo já fazia parte de uma intimidade minha, até do ponto de vista musical. Quer dizer, mesmo sem arranjos escritos, sem partituras, tendo que improvisar alguma coisa, e com a inexperiência toda que tínhamos, dava para acompanhar o trabalho, Dava para fazer parte ali daquele núcleo do Coisas Nossas, que já existia desde 75, e eu entrei justamente nesse ciclo Noel Rosa, uma trabalheira e um sucesso danado no Teatro Cacilda Becker, no meio das obras do metrô, espetáculos lotados e a gente achando que ia fazer sucesso com um conjunto. Nós éramos um pouco ingênuos, A coisa era muito mais difícil. Por que escolheu o cavaquinho como seu instrumento principal? Na verdade, o instrumento que eu tinha escolhido tinha sido o violão. E eu ganhei um violão quando eu passei para a Escola Técnica Federal de Química, com 14 anos. Eu ganhei um violão e comecei a querer estudar violão e tocar solos, violão clássico, tirar o repertório do Baden de ouvido, Depois, na Escola Técnica, eu tive um colega, Márcio, que estudava violão clássico. Ele me levou para assistir algumas aulas do professor dele. Então, o instrumento que eu escolhi foi o violão, mas a oportunidade veio através do cavaquinho. Inicialmente, eu continuei tocando violão, mais interessado no violão do que no cavaquinho. O cavaquinho eu nem tinha um instrumento, só fui ter um primeiro cavaquinho, começo de 1979, já com mais de 2 anos de profissionalismo tocando cavaquinho. Eu tocava com um cavaquinho emprestado, do Oscar Bolão. E aos poucos, depois do cavaquinho novo, eu comecei a me interessar. Eu assisti um espetáculo do Valdir, tocando no João Caetano, com a Carmen Costa, no Projeto 6 e meia, e aquilo impactou muito. Me deu vontade de tocar, eu percebi que ia ter que fazer um outro caminho diferente, aquele jeito do Valdir não ia funcionar comigo. A partir daí, eu fui desenvolvendo uma maneira de tocar, e quando eu fui convidado a participar da Camerata Carioca, que foi em dezembro de 1979, eu já tinha uma desenvoltura no instrumento, já tinha alguma técnica, tinha uma sonoridade que justificava o convite, Porque, fora isso, não sabia ler música, tocava tudo de ouvido e não tinha intimidade tanto assim com choro, Choro era uma das músicas que se ouviam lá em casa. A gente tinha de tudo, era um repertório muito variado. Meu irmão mais velho gosta de bossa nova, samba jazz, tinha música para dançar, Ed Lincoln, Beatles, tinha rock progressivo, tinha rock mais pesado, tinha muito samba, tinha clássicos, tinha choro também. Choro era uma das músicas. Então, uma rádio vitrola só para tocar tudo isso, e todo mundo, os 7 num apartamento de 2 quartos no Meia, não tinha jeito, você ouvia
até música que não gostava, ou não tinha essa coisa de gostar ou não gostar. Lá havia uma casa tocando música o tempo todo e todo mundo ouvia tudo e discutia-se muito música, muito resultado de festival, esse tipo de coisa. Uma casa musical nesse sentido, não privilegiando o choro, não que o choro fosse uma coisa mais importante. Havia um pouco de choro, né? Discos do Jacó, do Luperce, do Valdir Azevedo, alguma coisa do Pixinguinha. Mas o choro era apenas um dos elementos desse espectro musical que frequentava lá a Rua Dias da Cruz, 170, em cima do Cinema Imperator, lá no Meia. Valdir Azevedo foi sua maior influência? Fale da importância dele para o instrumento e o choro como compositor que o projetou internacionalmente. O Valdir Azevedo foi uma pessoa que o meu pai apontava na rua, e apontava porque a mãe do Valdir morava nesse prédio, o edifício Jari, na Rua Dias da Cruz, 170, no Meia. A mãe do Valdir morava lá. Ela tinha ficado viúva e tinha deixado a casa em frente na Rua Oliveira para morar num apartamento nesse edifício. E o Valdir visitava a mãe e o meu pai mostrava da janela: olha lá, aquele ali é o Valdir Azevedo, é o do cavaquinho. Quando a gente ia na loja que vendia instrumentos no Jardim do Meia, lá do outro lado da linha do trem, meu pai apontava o cavaquinho: ó, esse aqui é o cavaquinho, é o do Valdir Azevedo. Então, eu cresci com uma relação de cavaquinho e Valdir Azevedo praticamente sendo a mesma coisa, sinônimos, né? E quando eu fui ouvir o Valdir, já mais interessado em música, eu percebi que era algo muito mais complexo do que se achava na época. Havia uma certa campanha contra o Valdir, no começo dos anos 70, de desmerecê-lo, né? O Jacó do Bandolim tinha feito um trabalho durante muitos anos, né, de falar mal dele, de dizer que as músicas dele eram erradas, que eram coisas absurdas e tal. Naturalmente, algo movido pela inveja que o Jacó tinha do sucesso, inclusive, internacional do Valdir. E quando eu fui me aproximando mais do cavaquinho e começando a estudar e começando a pesquisar a técnica, a partir do show que assisti do Valdir no Teatro João Caetano, que eu teria que trilhar um outro caminho, e quanto mais isso foi acontecendo, mais eu fui admirando o Valdir. E até hoje, esse ano de 2021, eu estou completando 45 anos de profissão, 45 anos de carteira da Ordem dos Músicos, e cada vez mais nesses 45 anos eu admiro, estudo e me surpreendo com o Valdir Azevedo, com a qualidade do que ele fez, com a técnica exuberante que ele tinha, com a sua personalidade muito aberta, múltipla, contrastando com um perfil de chorão conservador que existiu em seu tempo e que o combateu, prejudicando muito, especialmente no ambiente do Rio de Janeiro, a percepção que se tem da obra dele. Mas aos poucos a gente vai revertendo essas coisas e o Valdir Azevedo é estudado hoje em dia durante um ano inteiro. O segundo ano do bacharelado em cavaquinho da Escola de Música da UFRJ é inteiramente dedicado a estudar Valdir Azevedo. Então, uma satisfação, porque cada ano, cada aluno que vai passando lá, eu vou descobrindo mais coisas junto com os alunos. Masterizei uma coleção de gravações 100 vezes Valdir, justamente para os alunos terem acesso melhor, uma qualidade para perceber detalhes da digitação, detalhes da técnica do Valdir. Então, o Valdir Azevedo é um assunto que, às vésperas do seu centenário, agora 2023, ainda precisa ser muito documentado, muito estudado. As partituras das obras dele são todas erradas e a gente tem que passar o Valdir a limpo no papel para fazer com que sua música tenha a circulação que merece. Como e quando surgiu a ideia do livro Choro do Quintal Municipal? Em 1994, o designer gráfico Egeu Laus e o Rodrigo Ferrari, esse da livraria Folha Seca, resolveram criar uma revista chamada Roda de Choro e convidaram algumas pessoas para escrever no número 0, inclusive eu. Eu propus fazer uma história do choro em capítulos. Escrevi o número 0 e depois o número 1. Depois que saiu o número 1, eu recebi um telefonema do Tarek de Souza, me contando que estava produzindo para a editora 34 uma coleção chamada Ouvido Musical, que traria guias a respeito de diversos segmentos da música brasileira. E me convidou ali
para escrever esse livro, que seria um guia sobre choro. Ele enviou para minha casa o primeiro livro da coleção, chamado Blues, da Lama à Fama, do Roberto Mugiati. Foi o primeiro livro lançado dessa coleção Ouvido Musical. Então, em cima da ideia da Lama à Fama, eu propus fazer o Choro do Quintal ao Municipal. O Tariq gostou do título, eu assinei contrato em setembro de 1995 e eu parti ferozmente num trabalho que eu achei que ia durar 6 meses, 8 meses. E eu não tinha ideia de onde eu estava me metendo, né? Porque a pesquisa foi muito mais profunda, foi muito mais longa. A tentativa de transcrever rapidamente entrevistas que eu fui fazendo com chorões importantes, com a tentativa de escrever mais rápido no computador, eu acabei arranjando um problema de tendinite, esse tipo de coisa, e acabou o livro saindo só um tempo depois, mas o próprio Tariq, quando percebeu o processo que estava acontecendo, me deixou muito à vontade e disse que o prazo era a qualidade. E o livro, então, acabou saindo, né, em agosto de 1998, está aí chegando à 5ª edição, é uma grande satisfação, um orgulho, e eu devo isso ao convite do Tariq, e acho que devo muito também ao prefácio do Hermano Viana. O prefácio ajudou muito, inclusive abrindo as portas do mundo acadêmico para o livro. Como foi sua pesquisa em gravações primitivas da era mecânica que o permitiram concluir que o choro inicialmente não tinha percussão? E que outras descobertas fez? Um dia, na pesquisa do Choro do Quintal ao Municipal, eu estava lendo a dissertação de mestrado da Márcia Taborda, violonista, pesquisadora. Ela tinha feito em 1995 sobre o Dino 7 cordas, com vários depoimentos no Dino, depoimentos importantes. Um desses depoimentos do Dino dizia que ele tinha desenvolvido a baixaria do violão de 7 cordas a partir do que tinha convivido com o Pixinguinha nas gravações com o Benedito Lacerda, nos programas da velha guarda. Fui então comparar o que eram as baixarias do Dino e o que era o contraponto do Pixinguinha, e isso realmente não era verdade. Então eu liguei para a Márcia Taborda, minha amiga, e falei para ela, puxa, o Dino falou isso, mas eu acho que não é bem assim. Acho que esse processo da formação da baixaria do violão de 7 cordas tem diante de outras coisas, de outras origens. E aí a Márcia falou assim, bem, aí só se você fosse ouvir as gravações da fase mecânica. Quando ela falou isso, acendeu uma luzinha assim, em cima da cabeça, pem! E eu liguei para o Jairo Severiano, e o Jairo tinha, né, uma transcrição em fitas de rolo de 3.600 gravações aproximadamente da fase mecânica, se propôs a me emprestar os rolos. Eu só precisava conseguir um gravador que tivesse 4 pistas, porque, como era muito material, aquilo era gravado em 4 pistas, quer dizer, você gravava num sentido e gravava no outro sentido, para aproveitar mais o material da fita de rolo. Eu consegui esse gravador e iniciei, em dezembro de 1995, eu iniciei um mergulho nessas gravações da fase mecânica, que foi a coisa mais espetacular que aconteceu nessa pesquisa para mim. Primeiro, nós estávamos ali às vésperas do centenário do Pixinguinha, e eu pude perceber ali, constatar várias coisas erradas nas discografias, tanto do livro do Sérgio Cabral, quanto do livro da Marília Barbosa e do Arthur Oliveira, e pude avisar para eles, e eles corrigiram a tempo para a edição do centenário. Isso foi uma coisa muito positiva, e uma coisa de troca entre pesquisadores que deve ser sempre o modelo, né? Essa retenção de informação é uma coisa que só prejudica. Para mim, pessoalmente, foi algo revelador, porque eu pude perceber a diversidade das sonoridades do choro, da maneira de se tocar, a importância do grupo formado na Casa do Pixinguinha pelo Irineu de Almeida, o professor de música dele, o choro carioca, como eles tocavam de uma maneira articulada que acaba não se tornando um padrão, nem para o próprio Oito Batutas, uma avaliação mais profunda do que foi a evolução do Pixinguinha como músico, ou seja, tudo o que aconteceu e mais um tanto de música cantada que eu fui descobrindo
né, que não era choro, mas que eu também ia passando, às vezes, resgatando coisas, como uma cançoneta chamada Delírio Alcoólico, gravada em 1912 e assinada por um certo E. Brio, quer dizer, ébrio, né? Alguém que não queria se identificar e que acabamos gravando no disco Cachaça da Samba, anos depois. Ou seja, uma pesquisa cheia de descobertas, cheia de coisa positiva. Como nasceu o choro e quais seus paralelos com músicas similares e contemporâneas de outros países? Em 1990, o produtor japonês Katsunori Tanaka me convidou para fazer a pesquisa que desembocaria num disco chamado Brass Around the World. Esse disco, que foi lançado na Europa e no Japão, foi gravado em 1991 e mostrava a similaridade entre uma música popular que nasceu no começo do século XX, na virada do século XIX para o século XX, em várias partes do mundo, especialmente nas Américas e no Caribe. O impacto dessa pesquisa, que incluiu também a música da Ásia, polca japonesa, a habaneira chinesa, o queronjong de Jacarta, tudo isso chamou muito a minha atenção e eu resolvi, quando eu fui fazer o livro, dar assim uma pancada para mostrar que o livro estava trazendo uma visão diferente sobre o choro. A primeira imagem que tem, a primeira foto que tem é justamente um regional de Jacarta, na Indonésia, com flauta, cavaquinho e violão. A partir dessa pesquisa, né, foi em 1990, fomos aprofundando e mais tarde, inclusive, eu fiz um disco chamado Tudo é Choro, que mostra, através de músicas que são parentes da polca no mundo inteiro, esse tipo de transformação. O processo era sempre similar. Uma dança europeia chegava, recebia a influência do sotaque musical local, quando havia uma integração maior entre os estratos sociais, quase sempre uma busca de uma identidade daqueles grupos ali, aquilo era apropriado e transformado, então, numa música local. Foi assim que surgiu o danzón cubano, que surgiu a biguine da Martinica, que surgiu o calypso de Trinidad e Tobago, o ragtime norte-americano, ou seja, tudo isso veio da mesma raiz da polca, e por isso a polca é tão importante no desenvolvimento da música popular do mundo. O livro situa julho de 1845 como a data inicial do choro, quando a polca foi dançada pela primeira vez no Teatro São Pedro, no Rio. Por que escolheu esse marco como fundador? A partir da constatação que a polca tinha sido tão importante como matriz desses gêneros musicais que foram se multiplicando pelas Américas e o Caribe, eu coloquei como marco inicial do nascimento do choro a chegada da polca. Porque a partir do momento que a polca entra na moda no Rio de Janeiro, sendo tocada nos pianos, né, o Rio de Janeiro chamado, em meados do século XIX, de Pianópolis, né, a cidade dos pianos, os músicos populares vão ouvindo aquelas polcas e vão adaptando, colocando ali um acento sentimental de influência lusitana e uma surpresa rítmica que visa conectar aquela música com o corpo, com a dança. Isso é basicamente o processo, né, que ainda vai demorar algum tempo, até desembocar em 1870 na chamada Música dos Chorões. Essa data, 1870, é um consenso, né, entre muitos pesquisadores, historiadores, e eu resolvi, então, adotar essa data como sendo o surgimento da Música dos Chorões, ou seja, a partir daquele momento existe choro de fato. O período entre 1845 e 1870 é justamente esse processo de sincopação da polca, de colocação dessa surpresa rítmica, desse tempero que vai gerar, finalmente, a música dos chorões, e aqueles que tocam a música dos chorões tocam choro. Quando o choro deixou de ser uma forma de tocar e se transformou em gênero, distanciando do tango brasileiro, lundu, polca e machixe? A música dos chorões tinha uma variedade de gêneros europeus adaptados, né? A valsa, a Scotch, a mazurca, a polca. Tudo isso vinha sendo apropriado, vinha sendo modificado, sincopado e se tornando uma música híbrida, um tanto europeia e um tanto brasileira. A partir do Pixinguinha, e o Pixinguinha tem uma responsabilidade realmente definitiva nisso, o choro passa a ser um gênero musical
se pedirem um exemplo, o que é um choro, um exemplo perfeito, você pode escolher na obra do Pixinguinha, você vai ter uns 200 choros perfeitos, de forma, vou vivendo, 5 companheiros, cada um deles com uma perfeição formal, o desenvolvimento, tudo que o Pixinguinha, né, com a sua genialidade, com a sua capacidade musical extraordinária, deu a forma perfeita. E o Pixinguinha, além de dar forma ao choro, ali a partir daquela gravação dos Sofres Porque Queres, né, de 1919, o Pixinguinha também propõe modificações, como é o caso do Carinhoso, né, como é o caso do Lamentos, que ele deixa de fazer uma música em 3 partes, faz em 2 partes. No caso do Lamentos, com 2 partes, com uma introdução, também não era uma coisa tão comum dentro do universo do choro, naquela época, em 1928, quando ele lança essas 2 músicas. Então, tudo em termos formais, no choro, a gente deve acreditar ao Pixinguinha. Qual o papel do flautista e líder de conjunto Joaquim Calado nesses primórdios, além da autoria de um dos primeiros clássicos do ramo, Flor Amorosa? Joaquim Calado, ele reuniu as qualidades que caracterizam um chorão há 150 anos, né? Ele foi um solista virtuoso, um compositor inspirado e um organizador de conjuntos. Isso até hoje é o que faz uma liderança dentro do ambiente do choro. Calado viveu pouco, né, 40 anos, mas compôs com uma qualidade diferencial e abriu as portas para essa música. Ele era um ativista, era um cara que rompeu barreiras, foi muito importante como liderança. Ele ajudou muito a Chiquinha Gonzaga a se tornar reconhecida ali naquele momento, a Chiquinha vivendo um drama pessoal da separação, de ser proscrita, abandonada pela família. E o Calado também foi muito importante para estabelecer, desde o primeiro momento, o diálogo entre o mundo acadêmico e a rua. O diálogo entre a música popular e a música que se fazia dentro do conservatório. Isso fez toda a diferença no desenvolvimento inicial do choro. Outro flautista de estirpe, Patápio Silva, o primeiro a gravar em 1901, o que se destaca em sua trajetória, além do clássico Primeiro Amor, que foi parar na trilha sonora Nina da TV Globo? Patápio Silva foi um exemplo de fruto dessa interação entre a música dos Chorões e a academia, entre o conservatório e a rua. Primeiro Amor, valsa executada por Patápio Silva, para a Casa Edson, Rio de Janeiro. Ele, se tivesse vivido um pouco mais, poderia ter se destacado até internacionalmente. Ele era um solista talentoso, um compositor interessante e, sobretudo, um cara que se mexia muito bem, que sabia se promover, que tinha assim, um instinto de marketing. Isso era algo muito raro naquela época e ele sabia das coisas, sabia se promover, se tornou um astro muito jovem. Infelizmente, não chegou a produzir tudo que poderia ter produzido, uma vida curtíssima. Qual a importância do compositor e multi-instrumentista Anacleto de Medeiros no choro e na difusão de bandas de música, celeiros de tantos chorões do início do século passado? Cite alguns deles. O Anacleto de Medeiros, ele ajudou muito na capilarização dessa música, dessa musicalidade do choro, através das bandas de música. Ou seja, o cara aprendia a tocar, aprendia o instrumento e já saía tocando à maneira dos chorões. E o Anacleto soube fazer isso e multiplicar o número de bandas. Ele organizou bandas em fábricas, a banda do Corpo de Bombeiros, muitas bandas, e foi um compositor de enorme talento, não à toa admirado por Villa-Lobos e citado, inclusive, no Villa-Lobos, no Choros número 10. Eu colocaria o Anacleto de Medeiros entre os 3 maiores compositores do choro, juntamente com Ernesto Nazaré e Pixinguinha. Pioneiros Ernesto Nazaré e Chiquinha Gonzaga estabeleceram novos parâmetros para o choro. Qual a contribuição peculiar de cada um? Chiquinha Gonzaga e Ernesto Nazaré, 2 compositores maiúsculos, colaboraram de forma bem diferente para o engrandecimento da música dos chorões, para o acervo de composições ali do século XIX, virada para o século XX. A Chiquinha abriu as portas do teatro, o teatro como o meio mais importante daquele momento, teatro de variedades, como o meio mais importante. E a Chiquinha percebeu
que aquela música, que o maxixe, que a dança do maxixe ia ser realmente uma atração importante naquele tipo de espetáculo. E o fez com uma produção extensa. Ela foi realmente a grande maestrina da Praça Tiradentes e deixou uma obra que junta qualidade e comunicação. Ernesto Nazaré é um temperamento totalmente diferente da Chiquinha, não era essa pessoa de abrir as portas, de ir rompendo. Ele se dedicou realmente a compor e fez uma obra extensa e maravilhosa, uma coisa incrível, a obra do Nazaré. Ela tem um nível de qualidade altíssimo e estabeleceu uma ponte importante entre o pianismo europeu e a música dos Chorões. Mais tarde, através de gravações do Garoto e principalmente do Jacó do Bandolim, o Ernesto Nazaré veio parar de volta na roda de choro. Quer dizer, aquilo que ele dizia, que os tangos dele eram adaptações daquelas polcas lundus que os Chorões tocavam para o piano, acabou depois fazendo a circularidade, completando essa circularidade na roda de choro, principalmente através das gravações de Jacó do Bandolim. Violonistas chorões iniciais Quincas Laranjeira, Sátiro Bilhar e João Pernambuco foram admirados pelo erudito Villa-Lobos, que utilizou criações deles em suas obras. Como foi esse intercâmbio? Assim como aconteceu com a flauta e com o piano, em que o ambiente do choro estabeleceu um diálogo entre as práticas acadêmicas e a música popular, no violão isso também aconteceu. Essa especialidade, intitulada violão clássico, estava sendo estabelecida naquele momento e foi colocada em diálogo com a música dos Chorões. Quem fez esse diálogo, principalmente a grande personalidade desse diálogo, foi o João Pernambuco. E não à toa o Villa-Lobos dedica um prelúdio também para ele. O Villa-Lobos, que entendia exatamente o que era a música dos Chorões, aquele choro que nascia, e fazia desses compositores, como Anacleto, como Nazaré, João Pernambuco, matéria-prima para a sua obra, de uma forma totalmente transfigurada. Então, esse reconhecimento desses músicos por parte do Villa-Lobos são um sinal de que realmente eles estavam à frente do que se fazia, de maneira geral, na música popular. Pixinguinha, dimensione a grandeza de sua participação como músico, compositor e orquestrador para o choro e MPB. É praticamente impossível, numa resposta de 2, 3 minutos, de mencionar toda a grandeza do Pixinguinha. Mas o que a gente pode dizer é que ele foi o fundador de um estilo de flauta que depois se desenvolveu com Benedito Lacerda, com Altamiro Carrilho, que existe até hoje, da flauta popular brasileira. É uma flauta com muito ritmo e menos vibrato do que a flauta acadêmica, que se tocava então, que a gente pode ouvir com Patápio Silva, com Agenor Bens e outros flautistas da época. O Pixinguinha, como compositor, ele deu forma ao choro, ele foi também fiel ao maxixe ao longo da sua vida inteira, revisitou constantemente a música híbrida da Casa das Tias Baianas da Praça 11, uma música afro-brasileira que ele nunca deixou de compor ao longo da vida, e como orquestrador foi o primeiro arranjador brasileiro e estabeleceu ali, em fins da década de 1920, começo da década de 1930, um alto padrão de qualidade, de execução, um acabamento muito impressionante de ideias. Foi, por exemplo, o formatador da Marchinha de Carnaval, uma marchinha que era uma música curtinha e que precisava ser transformada numa faixa de 2 minutos e meio a 3 minutos, e o Pixinguinha colocava intermesos e solos, modulações extraordinárias, fazia citações, realmente uma pessoa de criatividade infinda, muita técnica, uma inteligência musical acima da média. O Pixinguinha foi tudo isso, foi muito mais, não cabe aqui. Jacó do Bandolim, qual sua importância como solista, líder do conjunto Época de Ouro e compositor, para um instrumento que lhe valeu o sobrenome artístico, onde se destacaram Luperce Miranda, Joel Nascimento, Del Rian e Hamilton de Holanda? Jacó do Bandolim tinha obsessão pela qualidade, pela perfeição, pelo acabamento. Era muito caprichoso, muito exigente consigo mesmo e com o conjunto que ele dirigia. No começo era Jacó e sua gente, depois das gravações na década de 1950 acompanhadas pelo Conjunto do Canhoto, ele organizou o Conjunto Época de Ouro, com o qual tocou até 1969
o ano da sua morte. O Jacó deixou com isso uma discografia muito perfeita, de altíssima qualidade, de muita propriedade, cada ornamento no lugar, cada frase, cada trêmulo, lançou as bases dessa interpretação e o fez através dessas gravações que são um marco da interpretação do choro. E não é só instrumentista de cordas, não. Todo mundo que quer tocar choro, em qualquer parte do mundo, estuda as gravações do Jacó. E foi mesmo essa discografia que influenciou diretamente a formação de músicos como o Del Rian, o Joel Nascimento, depois, mais tarde, o Hamilton de Holanda. O Jacó é uma espécie de pai desse bandolim brasileiro, desse bandolim que tem uma cara totalmente independente daquele bandolim que ainda tinha um sotaque meio estrangeiro, meio italiano, meio alemão, como a gente pode observar na música do Lupercio Miranda. O Lupercio, ele teve a influência da formação do bandolim italiano, e isso fazia dele um virtuoso extraordinário de velocidade, mas do ponto de vista da propriedade com relação ao choro, não se pode comparar o seu desempenho, a sua performance com a de Jacó. Como estes instrumentos entraram na formação do choro, do oficleide ao omelê, passando pelo pandeiro de João da Baiana a Jorginho, o característico violão 7 cordas, inaugurado por Tuti Nascimento, sedimentado por Dino e que chegaria aos virtuosos Rafael Rabelo e Amandu Costa. Depois da era do rádio, ficou a impressão errada de que o choro era uma música tocada com o conjunto regional. Mas, na verdade, a instrumentação do choro, no início, era algo totalmente livre e diversificado. E entravam instrumentos como o oficleide, ou oficleide, como se falava. O oficleide é um instrumento meio ornitorrinco, né? Um tubo vertical de diâmetro um pouco maior do que um fagote, com um bocal de trombone ou de bombardino e um chaveamento parecido com um saxofone, ou seja, é um ornitorrinco mesmo. E esse instrumento, que era muito executado pelos contrapontistas do choro, entre eles o Irineu de Almeida, ele renasce agora, no século XXI, através do Everson Moraes. E é muito interessante a gente tocar com flauta e oficleide e a gente sentir que aquilo realmente combina muito. Os instrumentos da tradição afro-brasileira também foram sendo trazidos, principalmente pela turma que gravava com pichinguinha, como o tio Faustino, o João da Baiana. O João da Baiana tocava aquele pandeiro característico, um pandeiro em que não havia diferenciação entre o primeiro e o segundo tempo, um pandeiro pop, como a gente ouve hoje em dia. Aquilo é como se fosse um pedal de bateria eletrônica de música pop. O João da Baiana tinha uma personalidade danada. Você vê que ele passou por tantos conjuntos e continuou tocando exatamente daquele jeito. E ele abriu caminho para o pandeiro, e depois tivemos grandes pandeiristas, tivemos Gilberto, mais tarde Jorginho, e hoje em dia o pandeiro continua rompendo barreiras e ampliando o seu espectro de atuação. O violão de 7 cordas do Tuti, ele é importante por vários motivos. O Tuti, ele tocava caixa e bombo na banda do Corpo de Bombeiros e sabia ler música. Então, quando o Pixinguinha compôs as suas primeiras obras um pouco fora daquilo que era mais convencional, ele escreveu as partituras para o Tuti. E o Tuti gravou tocando como o Pixinguinha tinha escrito, como o caso, por exemplo, da gravação do Sofres Porque Queres. As respostas todas do violão de 7 cordas são escritas, né? Isso facilitou muito para o Pixinguinha explicar as novidades que ele vinha trazendo. O Tuti, ele teve uma atuação longa, tocou com muitos grupos e sempre dizia, sempre afirmava que gostava que escrevessem a parte dele com todas as notinhas. E isso não era comum nos violões daquela época. A maior parte dos violões tocava de ouvido, ou quando muito depois lendo uma cifra harmônica. O Tuti gostava das notinhas escritas e fazia aquilo com uma disciplina e com uma qualidade muito grande. Mais tarde o Dino aperfeiçoou isso e chegou o Rafael. É uma história toda de novidades que vão sendo incorporadas, de apropriações, de técnicas tiradas de outras áreas, às vezes do violão flamenco, às vezes do violão clássico, e tudo isso vai se somando dentro desse mundo do violão de 7 cordas, que é um instrumento, sem dúvida nenhuma, também associado ao choro, tanto
na sua forma original com cordas de aço, quanto com cordas de nylon, que Rafael Rabelo e Amandu Costa projetaram pelo mundo. A era do rádio, os conjuntos chamados de regionais do Canhoto, Dante Santoro, Benedito Lacerda, Cláudio Honor Cruz, qual a importância deles para a fixação do estilo e revelação de músicos como Altamiro Carrilho, Meira, Valzinho, Abel Ferreira, Orlando Silveira e Carlos Poiares? Quando o samba batucada começou a fazer sucesso, ali na virada da década de 1920 para 1930, com Napavuna, houve uma corrida para tentar se encontrar o acompanhamento ideal daquele samba, porque se sentia que aquele tipo de figurino do machixe, que era o figurino do próprio Pixinguinha, do samba machichado, não combinava com o samba que vinha lá do Estácio. Esse samba batucado era um estilo, um tipo de divisão muito diferente. Então o Benedito Lacerda, com uma grande visão, percebeu que precisava organizar o conjunto certo para acompanhar. O Benedito, que era um cara que tinha toda a intimidade com esse samba batucado, era considerado um dos bambas do Estácio. O Benedito organiza, então, Gente do Morro, que depois vai desembocar no conjunto regional do Benedito Lacerda. Enquanto ele está fazendo esse aperfeiçoamento, que tem como marco novembro de 1932, quando o Canhoto do Cavaquinho entra no conjunto e a partir daí tudo começa a se compactar, a base se organiza, tudo fica mais compreensível do ponto de vista do ritmo. Enquanto isso está acontecendo, Getúlio Vargas está liberando o rádio para a exploração comercial da propaganda e também para que grupos empresariais exerçam concessões de estação de rádio Brasil afora. O resultado dessa combinação, o sucesso do samba batucado, o sucesso do regional como acompanhador perfeito do samba batucado e o espalhamento do rádio pelo Brasil é que em cada estação de rádio vai ter um conjunto regional com 5, 6 músicos, quer dizer, baixo custo, muita praticidade, não precisava de arranjos escritos, improvisava, acompanhava calouro, fazia qualquer negócio dentro da programação. Apoiado nesse binômio praticidade e baixo custo, o regional se torna hegemônico em toda a era do rádio e vai passar a impressão de que é o conjunto do choro, mas não era de fato. Ele era o conjunto do samba batucado. E essa base, né, de 2 ou 3 violões, pandeiro e outra percussão, cavaquinho, ela contava com um instrumento solista importante, não só para fazer as introduções, solos e comentários durante as execuções, principalmente dos sambas, mas também acompanhavam marchinha, acompanhavam música junina, valsa, tocavam todo tipo de música, não só para isso, como também para fazer os chamados quarto de hora, que eram momentos em que se fazia música instrumental dentro da programação das rádios. Esse momento, os chorões brilhavam e se tornaram pessoas conhecidas, Brasil afora. Valdir Azevedo foi um caso, Altamiro Carrilho, Abel Ferreira, muitos outros eram artistas tão conhecidos como os cantores de sucesso. E, nesse momento, o choro teve essa grande circulação através desses solistas que deixaram uma discografia também e que influenciaram as gerações seguintes do choro. E das rodas de choro, como elas contribuíram para manter aceso o interesse das novas gerações pelo gênero? Quais as mais notáveis? Quando eu escrevi o capítulo sobre rodas de choro, no livro Choro do Quintal Municipal, eu fiquei muito insatisfeito com o resultado. Eu achei que o que eu havia falado sobre a roda de choro era muito, muito pouco. E o tempo que eu dediquei a estudar a roda de choro não foi suficiente para esclarecer as minhas dúvidas, as minhas perguntas, as minhas questões a respeito do assunto. O resultado é que em 2009, quando eu fiz a seleção para o mestrado na Escola de Música da UFRJ, eu escolhi como tema justamente a roda de choro, porque eu precisava estudar mais aquilo e precisava entender certas coisas simples do tipo: por que será que alguém toca choro, gosta de choro, sabe tocar bem choro, mas não fica feliz numa roda de choro, não gosta de frequentar a roda? Perguntas como essa eu só consegui responder a partir da pesquisa da dissertação intitulada Os Chorões e a Roda, Ambiência, Práticas Musicais e Repertório na Roda de Choro.
Esse estudo ele desembocou agora num livro que está para ser lançado e que se chama Roda de Choro, 150 anos de uma utopia musical. E para dar um spoilerzinho pequeno aqui, a coisa mais importante desse livro, além de uma leitura da Roda de Choro através da teoria da dádiva de Marcel Mauss, é estabelecer uma relação entre duas categorias, os mediadores profissionais e os especialistas amadores. Dito isto, é só esperar porque o livro está a caminho. Pode-se falar na existência de uma escola paulista de choro liderada pelo multi-instrumentista de cordas Garoto e mais Armando Neves, Américo Jacobino, Gaó, Copinha, Antônio Rago e recentemente Isaías, Israel Bruno de Almeida, Nailor Proveta e Paulo Bellinati. O maestro Nicolino Copinha, dizia que o choro em São Paulo era diferente porque era mais serenata. E eu fiquei pensando, por que seria isso, né? Ele falava muito de tocar do lado de fora, tocar na rua, tocar debaixo da janela de uma casa. Isso merece um estudo mais aprofundado, mas pode apontar para o fato de que no Rio de Janeiro, nas casas dos funcionários públicos, havia mais espaço, o choro acabava acontecendo dentro da casa. E em São Paulo, nos bairros operários, onde o choro em São Paulo se disseminou ao longo do século XX, as casas eram muito pequenas, então se tocava do lado de fora. Isso teria influenciado, sim, o estilo para algo mais dolente, mais sentimental, mais melodioso, menos rítmico do que aquilo que seria carioca. Mas a gente não pode considerar isso de uma forma muito absoluta, porque depois, por exemplo, o Garoto vem morar no Rio de Janeiro, começa a gravitar ali em torno do Radamés Inátali, que tinha vindo do Rio Grande do Sul, e todo mundo está ali se misturando com o Luciano Perrone, com o João da Baiana, todo mundo se encontrando e trocando informações. O rádio como grande laboratório de modernização do choro e da música brasileira. Em termos originais, acho que existia, sim, uma diferença estilística entre o choro de São Paulo e do Rio de Janeiro. Mas no século XXI, isso não faz mais muito sentido. É a Escola Nordestina do Violão, Virtuoso Invertido de Canhoto da Paraíba, e mais Rossini Ferreira, Alfredo Medeiros, Orquestra de Cordas Dedilhadas de Pernambuco. É possível falar num choro com sotaque local? Os diferentes ambientes do choro, através das suas lideranças, eles acabam definindo um modelo de composição que vai sendo seguido ali pelas pessoas que frequentam aquele ambiente, e isso sim caracteriza um determinado segmento estilístico dentro do choro. É o caso do choro nordestino, com o Canhoto da Paraíba, mas se a gente olhar as músicas do Ratinho, lá antes, paraibano, o Ratinho já fazia aquelas músicas cheias de semicolcheia, de cabo a rabo, como diz o Paulinho da Viola. Então, esse ambiente do choro nordestino já estava presente antes mesmo do Canhoto da Paraíba e continua lá, sendo praticado pelas pessoas, pelo Marco César Brito, grande bandolinista de Recife, professor do Instituto Federal e que faz trabalhos sobre frevo e sobre o choro muito importantes lá em Recife. Assim como em Brasília, a personalidade exuberante do Hamilton de Holanda influenciou completamente a geração seguinte de Brasília. Hoje em dia, o choro de Brasília tem uma cara, você ouve e fala assim, pô, isso tem a ver com o Hamilton. Então, essas personalidades que lideram, elas vão criando esse modelo e esse modelo vai sendo seguido. Isso acontece no Rio Grande do Sul, acontece no Nordeste, acontece em Brasília e acontece também no Rio de Janeiro, com mais variedades, porque aqui temos tribos assim, um pouco estanques dentro do choro, e dentro de cada tribo vai se criando um acervo de obras seguindo um determinado modelo. O choro cantado, iniciado pelas fusões do samba com o choro, que deságua nas velozes interpretações da perita Demilde Fonseca e vem até as letras póstumas para obras-primas como 1-0 de Pixinguinha. Que balanço faz dessas experiências? A primeira e a segunda edições de Choro do Quintal Municipal, que foram tiradas no mesmo ano, de 1998, elas trazem um texto bastante panfletário, um tom que depois eu mudei na terceira edição, porque essa defesa da liberdade no ambiente do choro já não era mais necessária em 2004, quando eu fiz essa revisão e mudei o tom do livro.
Mas eu não mexi nesse capítulo do choro cantado de propósito. O choro cantado é uma coisa polêmica mesmo, porque se a gente tem a perfeição do samba-choro de Pedro Caetano e Claudionor Cruz, de Gadé e Valfrido Silva, se a gente tem os modelos de interpretação da Carmen Miranda, da Aracide Almeida, do Almirante, que cantaram samba-choro de uma forma perfeita e mostraram um caminho que poderia ser muito produtivo, é curioso o fato desse filão ter sido praticamente abandonado dentro da música brasileira, ao passo que colocaram letras póstumas em temas conhecidos de sucesso, muitas vezes se sobrepondo a outras letras que já existiam. E eu coloquei tudo isso no livro, assim, de uma forma bastante polêmica. É o capítulo que chuta na canela. Mas hoje em dia eu vejo que eu estava certo em não mexer, porque esse problema continua, o samba-choro continua abandonado. Eu acabei de ser júri de um festival de choro com 273 músicas inscritas, inclusive músicas com letra, e praticamente nenhum samba-choro, né, dentro do modelo de perfeição que nos foi ensinado lá atrás pelo Claudionor Cruz, Gadé. A meu ver, é algo muito estranho que acontece na área do choro com letra. A Orquestra Tabajara e a influência do jazz no choro, trazida desde os 8 batutas a Paulo Moura e o quinteto de Radamés Inátali, o que diferencia o improviso na execução dos gêneros nacional e americano? Existe uma confusão muito grande com essa história de que os 8 batutas voltaram de Paris influenciados pelo jazz. Isso é uma inverdade musical completa que pode ser demonstrada de forma cabal com as gravações realizadas pelo grupo em Buenos Aires em março de 1923, logo em seguida da volta de Paris. Há uma confusão aí entre a questão da instrumentação chamada jazz band e da musicalidade do jazz, uma musicalidade nascente naquela época e que ainda não tinha sido formulada, estava sendo formulada naquele momento no encontro entre Louis Armstrong e King Oliver em Chicago, e a partir disso realmente existe o jazz capaz de influenciar o mundo. Mas em 1922, o que eles receberam como influência foi a instrumentação da jazz band, ou como se dizia na época, a instrumentação da pancadaria, dos instrumentos que tocavam alto, o drum set, a bateria americana, como era chamado, o saxofone, o banjo-violão, o banjo-cavaquinho, tudo isso foi trazido pelos batutas de Paris como um aperfeiçoamento para que eles pudessem tocar com maior volume, não existia sonorização, e com isso pudessem atuar em diferentes ambientes, além de uma sala de espera de cinema, que era o que eles faziam antes. Ou seja, os batutas voltaram de Paris sem nenhuma influência do jazz na sua música e voltaram utilizando a instrumentação da jazz band. São duas coisas diferentes. Já o caso do Severino Araújo não é. O Severino, ele era muito fã, né, do Benny Goodman, e não podia deixar de ser. As gravações do Benny Goodman eram incríveis, e no Nordeste era possível captar as ondas curtas das rádios com as transmissões dele tocando com orquestra, tocando com trio. O Benny Goodman, um compositor extraordinário que impactou completamente a cabeça daquele jovem, do Severino Araújo. E o Severino dizia, sem nenhum tipo de pudor, que ele compunha choro, primeiro fazendo um swing e depois colocando em ritmo de choro. Então, essa reciclagem das informações do jazz feita dentro do ambiente do choro pelo Severino Araújo também eram feitas pelo Garoto, que foi influenciado pelo Django Reinhardt, também por Radamés Inátali, que adorava os pianistas de jazz. Ou seja, tudo isso veio para o caldeirão do choro, veio se misturando e fazendo com que essa música tivesse mais e mais diversidade. Você vê o choro do Cachimbinho, que tem ali uma fusão entre as informações do choro e as informações do jazz de uma forma totalmente original, perfeita, e isso foi feito e continua sendo feito. Por isso o choro está vivo há tanto tempo. Como surgiu a ponte do choro com a música de concerto estabelecida por Radamés Inátali e a Camerata Carioca quando o choro proveniente do Quintal desembarca no Municipal? Garoto já tinha tocado no Teatro Municipal, o concertino do Radamés. O próprio Radamés tocou muita coisa de choro no Teatro Municipal. Pixinguinha foi homenageado no palco do Teatro Municipal. Então, por que colocar a entrega do prêmio Shell ao Radamés Inátali, em que a Camerata Carioca tocou com o maestro o Concerto Seresteiro, como marco da chegada do choro municipal?
Eu escolhi colocar esse momento porque foi quando um conjunto de choro foi posto realmente em diálogo com a música de concerto, integradamente. Não simplesmente um conjunto, os boêmios da Rádio MEC, foram lá, tocaram na homenagem ao Pixinguinha, mas eles não interagiram com a orquestra. Por isso eu coloquei no livro o capítulo que fala da chegada ao Municipal. Mas é muito importante, levando em conta sempre o prefácio do Hermano, que não é um caminho que começa no quintal e acaba no Municipal. É algo que vai de um ponto ao outro, de um ponto ao outro, sempre levando e trazendo elementos, novidades, colocando em contato diferentes mundos culturais. Isso é que é a coisa mais importante. O ressurgimento nos anos 70, com a redescoberta dos grandes chorões esquecidos e o aparecimento de festivais dedicados ao choro e propostas inovadoras como a dos Novos Baianos e o Núcleo de Choro de Brasília, como explica o fenômeno? A juventude da década de 1970, no começo da década, totalmente amordaçada, impedida de qualquer militância política, impedida de se manifestar livremente sob forte censura, ela viu na cultura e no resgate de valores do passado algo que tinha um significado político, um posicionamento. À medida que as coisas foram aparecendo, o show, o sarau, do Paulinho da Viola com Época de Ouro, o primeiro disco do Cartola, marcos importantes daquele momento. Eu vivi essa época intensamente. Quando saiu o primeiro disco do Cartola, eu tinha 15 anos de idade, e aquilo foi uma descoberta do som do regional, o Dino com as baixarias, o canhoto, o Meira, aquele samba maravilhoso do Cartola, a percussão, o tamborim do Marçal. Tudo isso, para nós, era uma novidade e era um Brasil que a gente queria de volta, que a gente queria chegar perto novamente. Acho que isso foi muito importante. Isso ajudou a criar o ambiente lá do Clube do Choro de Brasília, isso ajudou a projetar os Novos Baianos, tudo isso se somou naquele momento. No fundo, na falta de possibilidade de uma militância política, de uma manifestação política, essa coisa era manifesta através desse resgate de valores de um Brasil que a gente gostaria de ver de volta. Quais os novos caminhos do choro? Até que ponto ele pode se reinventar sem perder a essência? Ao chegarmos aos 150 anos do choro, a gente pode constatar que se trata de uma música viva, sendo experimentada, com liberdade, um ambiente muito propício para experimentação, e eu acho que isso garante, sim, um futuro. Inclusive, agora apoiado em outros aspectos, como a inserção acadêmica. Cada vez surgem mais e mais estudos sobre choro dentro da universidade. Há também uma circulação internacional maior dessa música, principalmente através da internet, mas também através de eventos e de parcerias entre músicos brasileiros e estrangeiros. E há também uma questão que poderia ser negativa, mas pode resultar positiva. Eu digo poderia ser negativa porque os músicos de choro estão surgindo, jovens, né? Como João Camareiro, Fábio Peron, o Hércules Gomes, o Bebê Kramer, o Aquiles Moraes, Everson Moraes. Esses músicos dessa geração, a geração que tem aí em torno de entre 30 e 40 anos, os músicos dessa geração têm, em média, um preparo técnico-musical maior, mas os conjuntos de choro pioraram. E isso é um fenômeno que merece também um estudo mais profundo. Mas o que poderia ser negativo pode resultar positivamente, porque nomes como esses que eu citei acabam tendo a sua individualidade artística mais cedo, e isso estabelece carreiras de sucesso, como a gente está vendo. Então, acho que o choro vai muito bem. Todas as tentativas que fizeram para colocar ele, engessar dentro de um modelo, deram errado pela própria fluidez da musicalidade do choro. E é espetacular que isso aconteça e que mesmo os conservadores eles sejam sempre revisitados, recriados com liberdade e que a sua música também não se aprisione no próprio modelo que eles gostariam que o choro tivesse sido aprisionado. Isso é algo formidável que garante muita vitalidade para essa música. Eu posso dizer que em 2021
A palavra choro tem 4 significados. Eu coloquei isso no pós-fácil agora da 5ª edição, e esses 4 significados são acervo de repertório, conjunto de procedimentos rítmicos e fraseológicos, ou seja, um estilo, um gênero musical com a forma definida por Pixinguinha e uma prática musical que mescla memorização de repertório e improviso. Choro é tudo isso e muito mais.